programa de hoje, nós queremos contemplar a profecia de Isaías, retratada nos mosaicos do corredor interno do Santuário Nacional. Um anúncio que atravessou gerações e preparou vida e, sobretudo, a vinda de Jesus. O Emanuel, o Deus conosco. Uma palavra de esperança que se cumpre na encarnação e continua viva em nossa fé. Venha conosco nessa catequese visual que une tradição, escritura e arte sacra, revelando a beleza da presença de Deus entre nós. Essa é uma caminhada de fé e vida, esta é a nossa jornada bíblica. No corredor interno do santuário, uma cena dos mosaicos mostra que no silêncio da história de Israel surge a voz firme de um profeta. Isaías, com o rolo da palavra em mãos, ele anuncia um sinal que atravessaria os séculos. Eis que a jovem está grávida, vai dar à luz um filho, e lhe porá o nome de Emanuel. Atrás da anunciação, o profeta aponta para o que está por vir, a esperança encarnada em Jesus, o Deus que se faz próximo, o Deus que caminha conosco. A profecia de Isaías não é apenas memória, é a promessa viva. No Emanuel, descobrimos que Deus não abandona o seu povo, mas habita entre nós para sempre. Isaías, um dos mais importantes personagens que ajudou e cooperou como profeta para preparar os caminhos do Emanuel, do Deus conosco, aquele que se faz presente no meio de nós. Estamos fazendo uma bela jornada bíblica neste mês de novembro. Já tivemos a oportunidade de conhecer um pouco da figura da relação do amado com a amada, da samaritana, de Zacarias. Tivemos a oportunidade de entrar e conhecer o que é o banquete celeste que é preparado para todos nós. E hoje queremos encerrar este nosso caminho falando um pouco desta figura do profeta Isaías, aquele que preparou de uma certa maneira, através da profecia, a chegada de um Messias, aquele que viria para trazer vida nova para toda a humanidade, o nosso Redentor. E está nos ajudando a fazer este caminho no mês de novembro, o Erasmo de Abreu, ele que faz parte do grupo de moisacistas que estão trabalhando aqui no Santuário Nacional, não só para tornar as nossas fachadas mais belas, mas comunicadoras também do mistério que somos chamados a celebrar através da Eucaristia. Erasmo, mais uma vez, bem-vindo entre nós. Muito obrigado, Padre Rodrigo. É uma felicidade muito grande fazer parte desse programa, fazer parte desse projeto que é apresentar as fachadas e fazer parte também dos mosaicos da fachada e poder saber que com isso estão nascendo não só provocações, mas também buscas por aquilo que está dizendo cada figura, cada imagem das nossas paredes. Eu penso que seja uma emoção muito grande, né, Erasmo? Vocês que estão trabalhando neste projeto, que não é só colocar tésseras ali, né, naquela parede, fixá-las na parede, mas há todo um estudo, há todo um caminho feito pelo grupo e penso que todo um esforço de conhecer aquilo que vocês estão retratando também ali. E vocês estão vendo, né, neste mês de novembro, como que cada um que está ali envolvido nesta obra conhece, né, aquilo que está fazendo, aquilo que está sendo canal de criação, porque eu penso que Deus, né, ele vai utilizando vocês como instrumentos também para colocar um pouco da sua palavra, da sua mensagem ali nas paredes do santuário. O meu professor de arte sacra dizia assim: as paredes de um santuário, elas devem, ou de uma igreja, né, devem fazer brotar o mistério que ali estamos celebrando. E isso ecoa no meu coração há mais de 10 anos, né, que eu tive esta aula, e sempre quando eu ando ali, eu procuro perceber isso, né, o mistério de Deus se comunicando a cada um de nós, a cada um dos peregrinos que passam ali pelo santuário. E hoje nós queremos falar um pouquinho de Isaías, esta figura tão importante das Sagradas Escrituras. Quem é Isaías, Erasmo?
Isaías, dentro do nosso mosaico que nós apresentamos ali na parede, ele é quem promete algo para um povo que já estava sedento, clamando por justiça, clamando por alguém que lembrasse deles. E Isaías é quem vai oferecer que vai fazer essa promessa e vai fazer com que dali para frente todo mundo viva na esperança daquilo que foi profetizado por Isaías. Só que Isaías, quando fala, ele fala de coisas muito simples, né? Ao mesmo tempo que a promessa é muito grande, Isaías dá elementos muito simples. Ele fala de uma menina que vai se tornar mãe. Ele fala de uma criança que vem para ser o Salvador. Então, ele está prometendo muita coisa com pequenos elementos. E que depois vai acontecer de fato assim, mas não sei se todo mundo estava preparado, como talvez nós não estaríamos ainda hoje. Já lemos toda a história, mas às vezes nós esperamos muita coisa e aí percebemos a grandeza de Deus, que é quando de elementos pequenos, ele faz a mudança de toda uma história, de toda uma vida, de todo um sofrimento. É muito grande por isso. Uma jovem conceberá e dará à luz a uma criança que será chamada Emanuel. O que significa Emanuel? Emanuel é a provocação de que nós possamos nos perguntar por que Deus conosco, né? Às vezes existe ainda muitos questionamentos em questão da Trindade e tudo, e nós temos no nosso meio a presença do Cristo aqui, já está a resposta, né? Deus conosco é a pessoa do Cristo, que ao mesmo tempo que é filho, é esposo e está desposando a igreja, está fazendo com que nós entendamos que Deus de fato veio no nosso meio. Então, para ter essa coisa do Deus conosco, é preciso buscar em Isaías para poder encontrar a chance que muitos tiveram de estar pertinho de Deus e não terem se dado conta disso, né? Então, para aqueles que ainda se perguntam se Cristo é Deus, vamos para Isaías. Então nós podemos dizer que em Jesus Cristo se cumpriu tudo aquilo que Isaías havia dito. Exatamente, tudo aquilo. Se cumpre tudo aquilo que Isaías tinha prometido. Eu falava agora há pouco que era um povo que estava sedento, porque é o deserto que vai florir, né? Na frente dessa cena, aqui no santuário, nós temos ainda, bem na frente da cena, o deserto que tem a chuva e que está florescendo, que está vicejante. Então, imagine que quando Isaías fala que o deserto vai florir, é a nossa escassez, nosso esvaziamento de tudo que nós buscamos, que não nos dá nada em troca, como nós falamos já em outros encontros. A mulher já tinha encontrado muitos amores, mas não ainda o amor verdadeiro. As pessoas estavam cansadas de buscar por justiça, mas ela não chegava. Então, quando o Cristo vem, quando ele chega, ele vem para resolver, é até ruim essa palavra, mas ele vem para dar conta de coisas que a igreja não tinha encontrado, de que a igreja ainda precisava encontrar. A questão é que muitas vezes nós ainda estamos fazendo essa caminhada e muitas vezes ainda caminhamos para dentro do deserto ao invés de saber que o Cristo já veio e já fez florir e que Ele está no nosso meio, né? Quando o Cristo está no meio das pessoas falando do seu Pai, falando da igreja, Ele diz que o reino de Deus está próximo, estava ali, é Ele. E é Ele que permanece. Falávamos do nosso último encontro, da questão da Eucaristia, da comunhão. É o reino que está. É um deserto que já floriu. Só que, às vezes, continuamos fazendo esses caminhos por vias desérticas e não buscamos onde o Deus se encontra, onde Ele está, onde Ele nos espera, onde Ele nos ama. Esta cena ela nos remete àquele que é um dos profetas mais citados nas Sagradas Escrituras. E por que Isaías é o profeta mais citado? Ele é citado porque o povo tem uma esperança. Então,
quando nós temos uma esperança, a gente acaba citando muitas vezes aquele que nos promete. Então, Isaías promete que vai acontecer algo novo, que vai acontecer algo bom. Então, ali no contexto do Cristo, todo mundo está querendo que esse algo bom aconteça. Mas, quando o algo bom acontece, aí vem as dúvidas. Mesmo com a promessa de Isaías, não era que era tão clara. Com todas as profecias que existiam em torno do Cristo, não é tão claro. Isaías faz parte da religião daquele tempo, o povo celebra com ele, leia os seus textos, leia as suas profecias. Só que tudo vai ficando muito nítido, tanto que quando o Cristo entra ali no templo, lê a passagem de Isaías e diz, agora se cumpriu o que está escrito, ele está lendo Isaías, porque Isaías estava prometendo já o Salvador. Isaías tinha muita certeza daquilo que estava escrevendo e fazendo. Claro, ele é um profeta, nem sempre os profetas têm certeza. Eles profetizam, mas a coisa acontece porque são canais. E o Cristo pega a passagem de Isaías, lê e diz, hoje se cumpriu a Escritura. E aí começa o dano, porque parece uma blasfêmia da parte daquele que pega um texto de um profeta tão importante e diz que ele é o prometido. Então, é o Emmanuel, é o Deus conosco. O povo estava de olho fechado para ele, não conseguiam enxergar, mas essa não é a parte triste. A parte triste é quando nós estamos ainda hoje, com todas as Escrituras, com tudo que já foi dito, ainda com os olhos fechados e não vendo Cristo. Erasmo, qual é a grande mensagem que estes mosaicos desejam plantar no coração daqueles que passam pelo santuário? A grande mensagem é de as pessoas se perguntarem, mas mais do que mensagem, elas se encontrarem. Aquilo que nós quisemos trazer nos mosaicos para as pessoas que vêm para a Aparecida, é de elas poderem encontrar o Evangelho como é a vida delas, identificarem-se elas mesmas com as figuras que estão no mosaico. Nós não fizemos nada fantástico, nós não fizemos nada solitário, sempre mostrando que as figuras não estão sozinhas, elas estão em comunhão, elas estão sempre em relação com alguém. E o mosaico, ele é para trazer as pessoas para esse encontro. Nós não fazemos uma arte como no Barroco ou no Renascimento, que alguém chega diante do quadro, ele está bem pintado, bem terminado. Numa galeria de arte eu digo, muito bonito, e passo para o próximo quadro. Não, muitas figuras do que está representado em Aparecida é para fazer com que as pessoas se perguntem, mas por que esse Cristo me olha? Por que esse outro personagem olha dessa forma para o Cristo? Por que o Cristo segura esse determinado objeto? Por que essa mulher segura esse determinado objeto, como é o caso do poço da mulher que tem a cinza ali derramando nas mãos? Então, tem sempre alguma coisa para fazer com que as pessoas se perguntem, porque tem uma resposta. E nós somos canais, como o senhor falava no começo. Nós somos canais que muitas vezes fazemos muito das coisas que fazemos e encontramos tantas respostas no que as pessoas nos dizem e vai muito além do que aquilo que propomos. E é aí que nós acreditamos na ação de Deus, na ação do Espírito Santo. Erasmo, muito obrigado. O nosso tempo passou, mas foi muito bom estar aqui este mês contigo e com você conhecer um pouco mais destes mosaicos, que cobrem o Santuário Nacional e que nos faz pensar que aqui será esta grande Bíblia a céu aberto para aqueles que passam pela rodovia aqui em torno do santuário, por aqueles que param no santuário, por aqueles que nos acompanham através da rede Aparecida de Comunicação. Todos terão contato com esta grande obra que tem como finalidade, de fato, nos levar a um encontro com Deus, porque é uma obra toda ela mistagógica. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, eu que fico feliz de poder estar aqui e mais uma vez falarmos do que existe por trás dessas figuras. E tem mensagem, A história nos ajuda muito, mas a mensagem que o mosaico nos traz, ela precisa ser vivida por aqueles que vêm aqui, mas ser levada para casa por aqueles que voltam às suas casas e levam consigo tanto do Santuário Nacional.
claro, a nossa palavra de gratidão sempre à família dos devotos, que desde o início acreditou e vem acreditando neste grande projeto e vem ajudando então com que este sonho de revestir todas as fachadas da Casa da Mãe com cenas das Sagradas Escrituras se concretize e se concretize como um projeto de evangelização. Muito obrigado pelo seu sim mais uma vez.